Voltando a um tema que interessa ao Espírito Santo, eu gostaria de colocar, ao contrário de muitos, o orgulho que eu tenho das pessoas que se destacam na vida pública e na vida social do Estado do Espírito Santo. Eu me considero entre aqueles que não têm inveja de quem cresce. Pelo contrário, eu gosto de exaltar, gosto de reconhecer, porque um dos grandes méritos que o ser humano tem é não ter inveja e não ser egoísta, mas sim reconhecer aqueles que numa causa social, numa causa política, engrandecem a sua representação, engrandecem o seu Estado. A política do Espírito Santo, ela já teve várias figuras que motivaram o orgulho dos capixabas. E eu me recordo aqui que o Espírito Santo participou por várias vezes de decisões importantes nesse país. Desde lá, quando o senador Moacir Dara ocupou a presidência do Congresso, o Espírito Santo conseguiu alcançar um posto admirável, uma presidência do Senado da República que muito engrandeceu o nosso Estado. Lembro aqui quando o senador, então, senador Elcio Álvares, foi líder do governo, Fernando Henrique Cardoso, foi ministro, e isso nos dá a confiança e a certeza de que o Espírito Santo consegue, através dos seus filhos, dos seus políticos, das suas representações, fazer parte desse país tão grandioso, tão bonito e tão forte economicamente. Lembro ainda de pessoas que conseguiram, através dos trabalhos e da sua condição parlamentar, de participar de movimentos importantes no país. E ontem eu lembrei aqui, volto a lembrar, da participação no momento crítico do país, quando a Revolução estabelecia regras muito duras e muito fortes para qualquer manifestação política, e o deputado, então deputado federal Teodorico Ferraço, estabeleceu a ligação de fazer um grupo político que enfrentasse um presidente da Revolução em favor da democracia. E é comum que muitas pessoas que hoje ocupam cargos nesse Estado, e muitos jovens que se encontram hoje tendo o direito e a liberdade de falar, de ir e vir, esqueçam daqueles que tiveram presos, ou daqueles que lutaram contra a ditadura e que lutaram pela democracia e pelo bem-estar da população. Mas cabe a nós sempre estar reconhecendo o mérito daqueles que participaram da luta do Espírito Santo e participaram da luta do Brasil. É possível hoje, sim, você ter um deputado federal, um deputado estadual da Estipe, um deputado Majesca, mas toda a sua desenvoltura hoje, toda a sua atividade, ela foi possível porque muitos antes foram presos, muito antes foram ameaçados pela Revolução e tiveram o direito cassado de voz e de ir e vir. É por isso que eu me insurjo às vezes aqui, não por pessoas, mas por ideias. É por isso que eu não acho justo as pessoas avacalharem ou tentarem tratar com desprezo uma liderança política do porte do governador Paulo Artur. Por quê? Porque a sua história política ela não é forjada em cima de oportunismo, em cima de mandatos concedidos de maneira que não fossem voto popular. Desde a primeira candidatura a deputado estadual 2 vezes, federal, senador, governador 3 vezes, desde a luta lá no movimento universitário,
quando se destacou através de fazer as caminhadas na Avenida Jânio Monteiro, as caminhadas e os discursos do restaurante universitário, vigiado pela Polícia Federal, vigiado pelos porões da ditadura, não pode hoje ser desconsiderado e destratado pelo fato de ter faltado 2, 3 leitos no hospital, pelo fato de estar conduzindo um Estado que está em crise, é a crise nacional, e que não tem recursos para completar e para fazer tudo aquilo que deseja fazer. Eu fiquei orgulhoso quando o Renato Casagrande, senador da República, foi líder do governo em Brasília, que é secretário-geral do PSB, um dos grandes partidos desse país. Isso dá orgulho ao capixaba. E nós não podemos desmerecer uma pessoa que sai de Castelo, com todas as dificuldades, que não tem família rica, que lutou sempre com dignidade, com capacidade de trabalho e alcançou essas posições. Eu não acho justo fazer oposição a ele também, desfazendo do mérito que ele tem como cidadão e como político honrado que tramita no Espírito Santo. Eu fico orgulhoso quando eu vejo o mandato do deputado Ricardo Ferraz, senador, que criou um espaço de comunicação e de amizade e relacionamento em Brasília, dentro das altas figuras políticas desse país, criando para o Espírito Santo expectativas de relacionamento, de conhecimento e tendo inclusive relatado importantes projetos. Vejo também com muita satisfação a atuação do deputado Magno Malta, que é conhecidamente no Brasil uma figura de destaque. A senadora Rose de Freitas, que também exerce o mandato, já relatou até orçamento desse país. Então, por que ficarmos aqui querendo achincalhar um governo só porque falta leito no hospital lá de São Mateus? Por que não querer reconhecer que o Espírito Santo precisa de política de grandeza e não de política de picuinha? Eu, se fosse opinar, e se tivesse esse prestígio de opinar, eu opinaria por um governador, agora em abril, deixar o governo para ocupar o espaço na política nacional. Porque isso está de encontro com a lógica política. Quando que o Estado vai ter oportunidade de participar de uma discussão nacional? Quando é que o Estado vai ter condições, como está tendo, de fazer palestra no centro econômico do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e até no exterior? Para que nós vamos querer diminuir, vamos querer atacar quem hoje consegue dar estabilidade econômica a um Estado e projetar esse Estado para fora do Brasil? Nós temos que ter, mesmo como político, mesmo tendo as nossas opções partidárias, mesmo estando procurando voto para nos eleger, nós temos que ter dignidade perante a opinião pública, de querer mostrar que nós temos que exaltar aqueles que têm capacidade, que exercem a sua função pública com inteligência, com competência. Nós precisamos reconhecer os nossos políticos e parar com esse critério, com esse sistema de querer diminuir as pessoas. Nós temos que nos respeitar. Nós não podemos achar que tudo que o deputado Euclério fala, e ele aqui hoje até falou que eu sou o Norico Paraguaçu, que isso tem tonalidade de menosprezo, de abuso, não. Isso é fruto do nosso relacionamento, da nossa consideração. E eu sei que quando ele fala assim, é por carinho, até com vontade de me beijar. Mas eu acho que todos nós temos que ter, e aí o deputado Sérgio Magés falou outro aqui e tem razão, que nós não precisamos subir um em cima do outro para poder crescer. Pelo contrário, tem espaço para todo mundo. Tem assunto para todo mundo debater. E que nós estamos vivendo um momento que o Espírito Santo está tendo uma oportunidade de participar de um processo nacional. Nós temos que estar cuidando aqui exatamente de não espalhar boato e não criar confusão. Porque você anda num momento político aqui, onde as pessoas, por exemplo, acham que tem que descartar o político tal, o político o outro, para poder tentar influir
no processo eleitoral. Na parte. Eu quero dizer que algumas coisas eu sempre tenho o hábito de manifestar antecipadamente. Então eu quero aqui me manifestar a favor de um senador da República que eu acho que tem sido olhado de maneira errada no Espírito Santo e que devia receber do Espírito Santo uma nova oportunidade pelo que fez durante o seu mandato, pelo que conseguiu de relacionamento. E as pessoas, quando conseguem esse tipo de relacionamento na política brasileira, elas precisam ser preservadas para poder trazer para o Estado novos momentos, novos acontecimentos. E aí eu falo do senador Ricardo Ferraço, que às vezes você vê um ou outro criticar, mas que não são capazes de entender a importância que ele teve desse mandato dele, em termos de valorizar o Espírito Santo, de intelectualizar a política do Espírito Santo, de se relacionar nos meios mais importantes da política nacional. Nós temos que ter senadores assim de peso, que tenha penetração no comando da política nacional, para com isso poder viabilizar caminhos para o Espírito Santo, porque nós somos um estado pequeno. Nós não podemos aqui medir força com São Paulo, com o Rio, com o Nordeste, porque eles são mais unidos, eles são maiores em número de representação. Agora, se nós temos uma representação do peso que nós temos na pessoa do senador Ricardo, por que os partidos, por que o movimento político do Estado não reconhece isso, não senta e não lhe dá a oportunidade de poder participar da discussão para continuar representando o Estado? Eu hoje disse para o deputado da Vitória na Comissão de Cooperativismo que ele, como tem chance de se eleger deputado federal, que levasse, começasse a aprofundar na proposta de cooperativismo para defender isso na Câmara. Porque por falta de leis próprias na Câmara Federal, o cooperativismo paga imposto como se fosse uma empresa comum. E isso dificulta para que ela seja ampliada, para que ela seja capaz de fazer maior atendimento. E nós sabemos que o sistema de cooperativismo é o que há de mais importante para a unificação da sociedade, para a valorização da produção e para que aqueles que produzem possam vender no mesmo preço que vende para o exportador. E é uma forma de nós acabarmos com o atravessador, é valorizar o cooperativismo, que é onde o produtor que está lá na raiz vende o seu café via cooperativa para o mercado de exportação e recebe o mesmo preço que vendeu lá. E isso é importante. Então nós precisamos de valorizar na política do Espírito Santo as cabeças, as inteligências políticas, as pessoas que souberam construir uma relação que favorece o Estado. Não é necessário que se tenha sempre a picuinha de querer menosprezar quem tem condições de representar bem o Estado. E nós podemos ajudar nisso. É fazer uma discussão mais ampla, uma discussão isenta, sem a paixão, sem o abuso e até sem a provocação desnecessária. Para quê? Quem é que leva vantagem com isso? Eu creio que nós podemos ter um processo político mais intelectualizado, mais justo, e que as pessoas que querem competir nele não se tenha na mente a mensagem de sempre denegrir. Eu hoje vi nos jornais a sugestão de que o deputado Sérgio Bagés poderá ser até candidato a governador. E se for, eu tenho uma declaração para dizer para ele de que ele merece disputar. Tem capacidade, tem conhecimento. Então não é porque nós estamos fora da mesma aliança política que eu vou desmerecer a condição dele para postular um cargo desse. Tem capacidade de postular porque tem capacidade e demonstrou aqui de conduzir o Estado se for lhe dada essa oportunidade. Então eu quero propor essa discussão, uma discussão que não seja uma discussão rasteira, que não seja uma discussão apenas pelo lado político eleitoral. É como sempre dissemos aqui, ninguém manda no povo. E isso é uma declaração que comprova o sucesso político do deputado Amaro Neto,
que não faz parte de grupo nenhum, não é comandado por ninguém e é um dos maiores pesos eleitoral do Estado do Espírito Santo hoje. Porque a população é que decide, é o povo é que dá o seu aval a qualquer nome. E quando o povo quer, não adianta você querer modificar ou querer desvirtuar.